1 Pedro, capítulo 1, versos 17 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do verso 17. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém? Oremos mais uma vez. Soberano, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, ó Pai, para pedir que o Senhor fale conosco à luz da Tua palavra, ó Deus. Aqui está o Teu povo, sedento de ouvir o Senhor, desejoso de ouvir o Senhor. E aqui está o Teu servo, desejoso de ser usado pelo Senhor. Que o Senhor então opere pelo poder do Espírito Santo a pregação da Tua palavra em nossos ouvidos e em nossos corações. Que possamos sair daqui exortados, edificados, consolados pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra que é a verdade para nós. Fala conosco por meio dela. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tema da nossa mensagem: redimidos para viver em temor, fé e esperança. Para introduzir essa mensagem, eu gostaria que os irmãos fossem em um cenário junto comigo. Imagine comigo uma cidade simples, pacata. Tem muitas coisas diferentes para ver nessa cidade. Só que essa cidade ela se destaca por várias crianças que moram naquele local. Crianças que brincam pelas ruas. E esse é um destaque dessa cidade, muitas crianças. E no meio dessas crianças, tem uma criança, cerca de 6 anos, ela começa a entender a vida e a partir dos 6 anos ela começa a compreender que o seu pai, quando ela era pequena, o abandonou. Desde pequena ela não teve contato com o seu pai. E o tempo passou e essa criança foi criada sem essa figura paterna. Ela foi crescendo, crescendo. Por outro lado, outra coisa se destacava nessa cidade pacata, que era um governante ou um juiz dessa cidade, conhecido por ser um juiz justo, íntegro, reto. Essas duas cenas acontecem de forma paralela, mas distantes uma da outra. Quando essa criança cresce, completa os 18 anos, ela descobre então que o seu pai é o governante dessa cidade, é o juiz dessa cidade. E ela então fica muito brava porque a vida toda o pai esteve ali, mas nunca disse a ela, aquela criança, que era o pai. Imagine você quantos questionamentos você não teria se esse fosse o seu caso. Está diante de uma situação como essa e agora com 18 anos, você pode então interrogar, questionar esse seu pai. E vários questionamentos foram feitos por esse jovem, agora já praticamente adulto. E certamente todos os questionamentos dele é válido. Mas o pai tem uma resposta para dizer. O pai diz: meu filho, devido à minha posição aqui na cidade, o fato de eu precisar me afastar de você foi para a sua segurança. Pois por julgar muitos casos de forma severa e reta, meu nome ou a minha figura sempre foi procurada pelos bandidos e pessoas desse tipo. Então, de uma forma que nós tínhamos de guardar você, era que você vivesse longe de mim. A cena termina em choro. O filho, já agora com 18 anos, procura compreender o pai e essa questão do pai ser um pai justo, precisar estar ausente. E talvez eu e você teríamos vários questionamentos, tanto para fazer a esse filho, quanto para fazer a esse pai, esse juiz dessa cidade. O ponto, meus irmãos, é que essa história nos introduz para o nosso texto.
O texto da nossa exposição de hoje é Pedro exortando aqueles irmãos a lembrarem da sua filiação com Deus, que eles têm um Deus que é pai deles, mas que também é um juiz justo. Certamente a gente não consegue fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da história para o relato bíblico, mas introduz cada um de nós nessa história de hoje. Então faremos a exposição do texto, que vai do verso 17 ao verso 21, dividido em basicamente 3 partes. A primeira parte está aí no verso 17, quando nós veremos que devemos viver com temor diante de Deus, que é justo. Versos 18 a 19, a segunda parte, onde nós somos lembrados o preço da nossa redenção, o preço que foi pago por cada um de nós. E a terceira parte aí, o verso 20 e o 21, nós somos convocados a confiar plenamente no plano eterno de Deus. Então, a primeira parte, vivendo com temor diante de um Deus que é justo. O texto começa, meus irmãos, revelando que Deus, ele é Pai. Veja o que diz aí o verso 17. Uma vez que vocês chamam Pai. Essa ideia de que Deus é um Deus que é Pai, é uma ideia que, de fato, ela é desenvolvida de forma mais clara no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento já existia esse entendimento de que Deus era Pai do povo, de que Deus era Pai do povo da aliança. Confira comigo aí em sua Bíblia, o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. O texto nos diz assim, aí no verso 6. É assim que retribui ao Senhor o povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador que os fez e os formou? Moisés está diante do povo e está questionando o povo, porque o povo está vivendo com Deus de forma insensata e ignorante. E a pergunta de Moisés para o povo é: Ele não é o Pai de vocês? Por que vocês se relacionam com Deus de forma ignorante, insensata, sem entendimento de quem é esse seu Deus? Então a gente vê que já lá no Antigo Testamento, essa ideia de que Deus é um Pai era real entre, no caso aqui, Moisés, quem escreveu esse livro. Mas veja também Isaías 64, 8. O texto nos diz: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Então, o profeta também está reconhecendo que não somente ele, mas toda a nação de Israel eram filhos de Deus. Ele diz: Tu és o nosso Pai. E ainda, Êxodo 4, 22 e 23, a palavra do Senhor nos diz: Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Aqui a cena é aquela cena que nós conhecemos e é uma cena bela. Deus tinha mandado as pragas para o Egito, o coração de faraó endurecido, não queria libertar o povo. E no final das pragas, Deus vai mandar o espírito da morte. E essas palavras então aqui, elas são ditas: fala ao faraó, diga ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Ou seja, Moisés reconhecia que ele e o povo eram filhos de Deus. Isaías reconhece que ele e a nação de Israel eram filhos de Deus. E Deus diz: Israel é o meu filho. Então essa ideia paterna de que Deus é Pai não é uma ideia nova nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento nós vemos que Deus, ele é Pai. E como deveria ser a relação de um filho para com o seu pai? Esse é um questionamento que Deus vai fazer em sua palavra. Veja aí o que diz Malaquias 1:6. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Meus irmãos, a gente sabe que a partir de Malaquias vai vir um silêncio de Deus, cerca de 400 anos, e Deus só vai voltar a falar com o povo de novo por meio de um profeta, quando Deus levanta João Batista falando no deserto. Mas antes de Deus silenciar cerca de 400 anos, Deus
usa o profeta Malaquias e fala com o profeta Malaquias. A gente já falou aqui do púlpito em outras oportunidades, que o cenário de Israel era um cenário caótico. Era um cenário de muita tristeza, por assim dizer, para aquela nação que é considerada a nação de Deus, os filhos de Deus. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, praticamente abandonaram o Senhor, estavam deixando suas esposas e casando novamente. O povo, diante do sacrifício que era para ser feito no altar do Senhor, estavam trazendo o pior. E o Senhor diz a eles: eu não aceito a oferta de vocês. O livro de Malaquias é tão encantador que o Senhor, em um momento no livro, diz assim: eu queria que levantasse um corajoso no meio de vocês e fechasse essas portas do templo, porque eu não recebo o sacrifício de vocês. É abominável para mim todas as vezes que vocês fazem matanças de animais aqui. Eu falei aqui uma vez uma expressão muito forte que está lá no original, em um dos textos de Malaquias, que o Senhor diz assim: a minha vontade, quando eu olho para vocês oferecendo o sacrifício para mim, é pegar as vísceras desses animais e esfregar na cara de vocês, sacerdotes. Essa é a minha vontade. Eu não aceito o sacrifício de vocês. Vocês se corromperam. É nesse texto que o Senhor vai dizer: vocês estão me roubando. Vós, toda a nação, tem me roubado. E é nesse contexto que o Senhor, então, questiona o povo de Israel: o filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, então aonde está a minha honra que é devida? Então veja, esse entendimento de que Deus é o nosso pai é desde o Antigo Testamento. E é isso que Pedro está trazendo para esses irmãos aqui. O problema, meus irmãos, aqui não era um problema teológico, de que eles não sabiam que Deus era seu pai. Não era questão teológica de entendimento, de saber que Deus escolheu a nação de Israel para si, e por meio da aliança, aqueles povos estavam se tornando filhos de Deus. Não somente o povo de Israel, mas todos que vinham fazer parte da aliança. Eles reconheciam Deus como pai, mas não viviam como filho. Israel não tinha problema teológico em compreender quem era Deus. O problema deles era agir. E essa não é uma realidade nossa, meus irmãos. Talvez, se a gente parar aqui e fazer uma entrevista aqui entre os irmãos sobre os princípios batistas, talvez formos falar da história dos batistas, nós iremos falar aqui. Tudo isso nós não temos dificuldade em compreender. A dificuldade é viver e colocar em prática todas essas coisas. A dificuldade é se relacionar com Deus dessa forma. E é isso que Pedro está exortando a esses irmãos. Ele diz aí no verso 17, 1 Pedro 1,17, uma vez que vocês chamam pai, ou seja, vocês se relacionam, se aproximam de Deus, chamando ele de pai. Mas, na verdade, a prática de vocês é uma prática que é reprovável diante do Senhor. Então, não adianta nos aproximarmos do Senhor, iniciarmos as nossas orações, dizendo: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e não darmos ao Senhor, que é Deus e Pai, a honra que lhe é devida. O Senhor cobra de cada um de nós. Eu tenho um filho de 8 anos e eu exijo dele respeito. Dou todo o carinho de um pai que é possível. Busco estar presente naquilo que é possível, mas quero a honra que me é devida. E olhe, eu sou um pai falho. Imagine o nosso Senhor, que é um pai justo. Então nós devemos nos relacionar com o Senhor sabendo aquilo que Pedro diz aí, que o nosso pai é aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Pedro está dizendo a esses irmãos: vocês realmente chamam Deus de pai, mas vocês não conseguem se relacionar com ele como um pai. E não conseguem se relacionar com ele como pai, não é porque não compreende que ele é pai, mas é porque muitas das vezes não damos ligância nem importância para isso. Mas o texto diz que ele é um juiz imparcial. Ele é um juiz que julga com justiça. E veja, meus irmãos,
Tudo que eu falar aqui sobre julgamento, entendam, não é um julgamento para céu ou inferno, certo? Aqueles que foram comprados por Cristo Jesus, diante do tribunal de Deus e do julgamento final do Senhor, estarão lá, mas somente para receber galardão e recompensas, para viver no novo céu e na nova terra. Então não é sobre céu e inferno aqui, mas é sobre, por exemplo, recompensa, galardão, reconhecer quem Deus é. E ele então vai julgar, e ele vai julgar cada um de nós, sim. Pastor Paulo Júnior falando sobre esse último dia, quando Deus julgará todas as nossas obras. Ele diz que Deus julgará não somente as nossas obras, mas a intenção de cada uma delas. O nosso Pai, que é um juiz, que é justo, que é imparcial, ele julgará as nossas obras, mas não somente elas, mas toda a intenção das nossas obras. Veja, meus irmãos, nós estamos diante de um Deus que todas as coisas estão despidas diante dele. Não há como maquiar, não há como esconder nada desse nosso Deus. Por isso nós somos chamados e convocados a nos relacionar com Deus como um pai de fato, mas como um juiz que é justo e que reconhece, que vê e sabe todas as coisas. Lembro quando era criança, a gente sempre tinha aquela ideia de esconder as coisas dos pais. E eu e minha irmã gostava muito de comer farinha com leite. De tarde, a gente gostava de colocar farinha, leite e açúcar e comer. Minha mãe dizia, eu não quero vocês comendo isso, como lanche, está ali o lanche. E a gente gostava disso. Algumas vezes minha mãe chegou em casa e nós estávamos com um copo. Eu de farinha, açúcar e leite. Nós corríamos e escondia. Mas aí o tempo passava, a gente esquecia. Um mês depois, minha mãe ia fazer uma faxina na casa, e as mulheres sabem aqui como é fazer faxina. Eles puxam tudo dos lugares, né? A gente chega em casa se batendo nas coisas, porque o sofá está em um local, a TV no outro. E aí lá em cima da pia estavam os copos, cheio de leite e açúcar de mais de um mês, que estava escondido, minha mãe encontrou. Veja, talvez aquele momento ela encontrou, mas outros momentos a gente conseguiu esconder e fez bem. Mas diante de Deus, que é justo, que é santo e que é reto, nós não conseguimos esconder nada diante do nosso Deus. Todas as coisas estão despidas diante do Senhor, inclusive a intenção das nossas obras. Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? E que conflito existe em nós a respeito disso, meus irmãos? Às vezes eu estou fazendo alguma obra na igreja ou na família, algum favor, e de repente vem essas coisas no meu coração sobre como eu posso ser retribuído depois com essa obra. E o Senhor me ajude. Não deveria estar pensando assim. E essa é uma reflexão que nós devemos fazer, porque o Senhor sabe a intenção das nossas obras. Paulo vai falar aos Coríntios que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Serão queimadas. Muitas das nossas obras serão queimadas diante do Senhor. E é isso que Pedro está exortando a esses irmãos. Vocês são filhos de Deus, mas lembrem que vocês têm um Pai, que Ele é um Pai que julga todas as coisas, é um juiz imparcial, é um juiz que não é comprado pelas coisas dessa terra, mas Ele é um juiz imparcial. E veja, meus irmãos, não basta apenas chamar Deus de Pai, é preciso lembrar que Ele julga todas as coisas com imparcialidade. É preciso compreender que Deus vê e sabe todas as nossas obras. Todas as nossas obras Deus sabe. Lembra daquele momento que Jesus está ensinando aos discípulos, e Jesus vai falar sobre dar, oferta, ou ajudar os outros, e até mesmo orar. Jesus vai dizer assim, quando vocês derem com a mão direita, esconda a esquerda, para que ela não veja. E quando vocês forem orar, não orem em praça pública para serem vistos pelos homens. Aí você faz o seguinte, entre no quarto de vocês, fecha a porta do quarto de vocês, e lá em secreto, vocês irão orar. E o texto bíblico vai dizer assim, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Mas a oração é áudio, não é visão. Mas é o Deus que nos vê em secreto
que sabe que as nossas intenções não é receber os aplausos dos homens. E ele vai dizer para aqueles que vão na praça pública, eles já receberam suas recompensas. As pessoas olharam para ele e disseram, como esse homem ora bem, como essa mulher ora bem, já recebeu sua recompensa diante dos homens. Mas os filhos de Deus deveriam fazer todas essas coisas em secreto. Os filhos de Deus deveriam fazer todas essas coisas em secreto. E veja, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que vê todas as coisas. A igreja que Pedro está escrevendo aqui, o povo que Pedro está escrevendo, é um grupo de gentios e de judeus. É gente que sabia que durante anos e anos Deus se relacionou com o povo de Israel como filho, a nação de Israel como o primogênito de Deus, como ele vai falar lá no texto com o faraó, vai mandar Moisés falar ao faraó. Mas o povo também que é gentio, agora são recebidos também na aliança de Deus por meio de Jesus Cristo. Eles também precisavam, os gentios, e nós estamos enquadrados nesses gentios, aprender que o nosso Deus é nosso Pai, mas também é um juiz. E Ele é um justo juiz. Ou seja, meus irmãos, nós devemos olhar para essa obra da salvação de um Deus que pega judeus e gentios e faz desses dois povos um único povo seu e um único filho, um lá no início da aliança e o outro por adoção por meio de Cristo Jesus, e faz desse povo um povo só e chama esse povo de meu filho. E o que nós deveríamos fazer então diante dessa verdade aí do verso 17? Valorizar e agradecer ao nosso Deus. Deus sabe a intenção de cada coração e trata cada um deles como um justo juiz. E que bom, meus irmãos. Que bom que Deus sabe nos tratar. Sabe tratar cada filho. Verso 18 vai nos lembrar disso. Vai nos lembrar da nossa redenção, nós que estamos em Cristo Jesus. O texto diz, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Pedro disse àquele povo, vocês têm um pai, ele é um juiz justo, e faz o seguinte, lembra do preço que foi pago por vocês. E Pedro vai pegar aquilo que seria mais valioso dessa terra e dizer, isso são coisas perecíveis diante do preço que foi pago por Deus em favor de vocês e para a remissão de vocês. Não foi por coisas perecíveis dessa terra que vocês foram comprados, que vocês foram redimidos. E essa ideia de comprado e redimido também nós já falamos aqui do púlpito. Que imagem é essa? Essa imagem de alguém que entra no mercado de escravos e paga um preço pelo aquele escravo. Pedro está dizendo, vocês foram comprados, vocês foram redimidos, não pela prata e pelo ouro, coisas que podem perder o seu valor aqui nessa terra, mas vocês foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E ele vai dizer isso, pois vocês sabem. O problema não é saber, meus irmãos, como eu falei anteriormente. O problema não é teológico, nós sabemos dessas coisas. Nós temos 5, 2, 3, 10, 20 anos de igreja. Todo domingo ouvindo a mesma coisa aqui do púlpito, que Jesus morreu em nosso favor, que nós não tínhamos condições nenhuma de nos salvar por nós mesmos, mas Cristo se entregou em nosso lugar. Todos nós sabemos disso. Nós não temos dificuldade em compreender essas coisas. A dificuldade é colocar isso em prática. A dificuldade é viver essa realidade. A dificuldade é se alegrar na tribulação, o caso desses irmãos aqui que Pedro está escrevendo, e encontrar alegria mesmo no meio do sofrimento, na redenção em Cristo. Essa é a nossa dificuldade. É sair daqui, ir para as nossas casas e tratar bem as nossas famílias. É amanhã ser honesto no nosso trabalho. É amanhã não ser comprado lá no nosso trabalho para facilitar uma aprovação. É tratar os filhos bem, é tratar a esposa bem,
é tratar o marido bem. Essa é a nossa dificuldade. Nós não temos dificuldade em compreender essas coisas porque somos maduros, por assim dizer. Mas veja, meus irmãos, Pedro está dizendo a esses irmãos: vocês estavam presos nessa figura de alguém que é redimido, acorrentados, condenados pelo pecado. Mas o Senhor foi lá e pagou um alto preço por vocês. Não foi um preço de prata, nem um preço de ouro, mas foi o preço do sangue de Deus derramado na cruz. Foi o sangue do próprio Deus que desceu naquela cruz, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. E Pedro está lembrando a esses irmãos: vejam, vocês precisam entender que não foi as coisas dessa terra que compraram vocês, que redimiram vocês, mas foi o sangue do próprio Deus. E veja, meus irmãos, uma pergunta surge aqui para nós: existe algum valor nessa terra que possa comprar e redimir a nossa alma? Existe algo de valioso aqui nessa terra que pode comprar e redimir a alma de um ser humano? E nós temos avanço aí em várias áreas, na filosofia, na ciência, na psicologia, mas nenhuma dessas coisas pode salvar o homem da condenação eterna. Todas essas coisas podem nos ajudar a viver melhor aqui nessa terra, mas nenhuma dessas coisas tem o poder de redimir e salvar um pecador. E essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é uma redenção eterna. A mensagem da igreja é compreender que nós somos pagos pelo preço do sangue do Filho de Deus vertido na cruz. Não foi por prata nem por ouro, mas pelo sangue do próprio Deus. E o verso 19 vai nos trazer mais informações a respeito disso, quando ele diz: mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Se quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, o texto de Malaquias que eu falei aos irmãos, a gente vê a nação de Israel trazendo os animais coxos para o Senhor, trazendo os animais fracos que já estavam morrendo diante do seu rebanho para o Senhor. Deus está dizendo aqui: quando eu comprei vocês com o sangue de um cordeiro, cordeiro santo, sem mancha, um cordeiro pelo qual o seu sacrifício foi aceito de uma vez por todas. E foi por meio desse sangue que vocês foram redimidos. Foi por meio do sangue de Cristo Jesus que a igreja de Deus foi comprada. Paulo falando isso aos presbíteros, lá em Atos 20, versículo 28, ele vai dizer: a igreja de Deus, que ele fez o quê? Comprou com o seu próprio sangue. Aqueles que estão em Cristo Jesus foram comprados pelo sangue do próprio Deus. E talvez você está dizendo aí: eu já sei disso, Felipe. Isso eu aprendi lá quando eu confessei a Cristo, 1900 e antigamente, com o pastor fulano, o irmão Cicrano, que fez o discipulado comigo. Ele me apresentou isso, que eu fui redimido e comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Foi pelo sangue do próprio Deus que eu fui comprado. Veja, meus irmãos, Jesus tomou o lugar que era meu e que era seu. Queria trazer mais um pouco daquela história introdutória que eu falei aos irmãos e trazer um caso para ilustrar essa ideia de que fomos comprados pelo sangue do próprio Deus. É o caso daquela cidadezinha pequena, pacata. Só que agora naquela cidade, aquele juiz é convocado para julgar um caso de uma outra cidade. Ele então é chamado para ir em uma grande metrópole e julgar um caso de um homem. Esse homem, esse outro caso agora, dessa outra cidade, desde pequeno, cresceu tendo contato com o crime. A história vai contar que aos 6 anos de idade, perto de completar os 7, esse homem que vai ser julgado agora cometeu um crime na escola
um menino que fez bullying com ele, ele matou essa criança. O conselho tutelar chegou, levou ele, mas não tinha muito o que fazer porque ele era uma criança. Depois teve que soltar, soltou. Esse menino entrou na vida do crime, entrou na vida da prostituição, se tornou um dos maiores criminosos dessa cidade, cometeu todo tipo de crime que você pensar e imaginar, só que agora a polícia colocou a mão nele. Ele agora então é julgado por esse juiz que julga de forma imparcial todas as coisas. No dia do seu julgamento, não tem ninguém ali com ele para defendê-lo, nenhum advogado se colocou à disposição para julgar essa causa, e ele está lá, sozinho, sem ninguém à sua defesa. Apenas os seus acusadores estavam ali. E um livro, então, é aberto. É o livro da lei daquela cidade. E o juiz começa a ler todas as cláusulas daquele livro e daquela lei. E, pasmem, aquele homem quebrou todas as leis daquela cidade. Então ele é condenado a uma prisão eterna. Até o resto da sua vida ele estaria preso. E ele então vai ser preso, vai ser colocado em uma cela, sozinho, escuro, com alimentação privada, por assim dizer, se alimentava pouco. Uma cela dividindo a cama e o dormitório com os ratos. Essa é a cena desse homem. 1 ano, 2 anos, 5 anos se passam. E ninguém vai visitar esse homem lá na cadeia. Esqueceram ele. Aí um tempo, o carcereiro se aproxima daquela cela, os barulhos de chave. E ele então chama aquele homem lá no fundo da cela e diz, você tem visita. E ele estranhou, eu tenho visita. Anos e anos depois já estava desconfigurado esse homem, doente. De repente ele vê de longe, bem embaçado, um homem que se aproxima. Aquele homem tem um papel em suas mãos. Quando esse homem se aproxima, chega bem perto. Esse rapaz que está preso reconhece que é aquele juiz e começa então a falar palavras, a xingar aquele juiz. Estou aqui por sua causa, foi você que me colocou aqui. E o juiz vai então, entrega a ele um papel e diz, essa é a sua liberdade, você pode ir embora, você está livre. E aquele homem começa a chorar, sem compreender o que é que está acontecendo. E pergunta ao juiz, o que é que está acontecendo? Por que você veio aqui, você que me julgou há tantos anos, por que você está fazendo isso? E nenhuma resposta é dada a esse homem. E ele começa a chorar, não entende. O carcereiro vai lá, abre a cela e diz a ele que ele pode sair dali de dentro. E aquele juiz então vira as costas e sai na frente. E aquele homem fica sem entender, mas ele vê em suas mãos algumas marcas de ferida. Ele percebe que na pegada daquele homem, sangue estava ali, que minava dos seus pés. Ele saiu dali sem compreender o que estava acontecendo, mas ele sabia que ele estava livre daquela prisão. Assim foi comigo e com você, meus irmãos. Cristo entrou lá naquela cela que eu e você estávamos aprisionados pelo pecado, condenados à morte, à condenação eterna, e nos entregou a salvação que ele comprou com seu próprio sangue. E até hoje, nem eu nem você compreendemos por que ele fez isso. Olhe para ir para dentro do seu coração. Você não vai encontrar nada de bom aí para o Senhor, inclusive hoje, de como você vive, de como é a sua vida hoje e agora. Você sabe que você não é merecedor. Eu não preciso perguntar a ninguém que está do seu lado, você sabe que você não é merecedor. Até hoje nós não temos a resposta. A resposta que nós temos é que um justo juiz pagou a dívida em nosso lugar. E não foi por causa de nós que nós éramos criminosos, merecíamos a condenação eterna. Mas por causa dele que nos amou, um amor incomparável. Ele foi lá, nos deu a nossa carta e disse, você agora está livre, pode sair. A pergunta é, como esse homem dessa história deveria viver agora? Reflitam comigo. Como esse homem que cometeu vários e vários crimes, ele deveria viver agora? Será que ele deveria voltar para a sua vida do crime?
Ele já percebeu que o crime não compensa. E se esse homem, de alguma forma, está espelhando a nossa realidade, talvez a resposta que você daria a esse homem, é a resposta para você nessa noite. Se semelhante a esse homem, o Senhor te comprou também, como você deveria viver? Será se deveríamos voltar à vida antiga e pecar contra o Senhor, deveríamos viver uma nova vida? O texto de Atos diz, a igreja de Deus, Atos 20 e 28, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, meus irmãos, queria que vocês refletissem juntamente comigo sobre isso. Há um contraste aqui entre o valor eterno daquilo que foi pago em nosso lugar e as coisas dessa terra. O que Pedro está querendo mostrar a esses irmãos é que vocês deveriam viver de forma santa aqui nessa terra, porque o maior, que é a salvação de vocês, já foi comprada. E ela não foi comprada por prata ou ouro, ou seja, aquilo que vocês têm mais de valor aqui nessa terra, não foi isso que Deus usou para comprar vocês. Porque se fosse, alguém poderia pagar um valor maior. Porque se fosse, poderia aparecer alguém mais rico e pagar um preço maior por você. Mas a pergunta é, quem pode pagar um preço maior do que o próprio Deus pagou? O sangue do seu próprio filho na cruz. Essa é a interrogação para aqueles irmãos de por que eles deveriam viver de forma santa. Porque Deus derramou o seu próprio sangue na cruz. Sangue que tem um alto preço e não se compara com nada dessa terra. Nada nessa terra, meus irmãos, é comparado com a salvação que Deus nos deu. Nenhum tesouro dessa terra, nada de bom nessa terra se compara com o sangue de Cristo Jesus que foi derramado naquela cruz. Nada se compara com o grito de Cristo Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Nada se compara com o silêncio do céu, com Cristo na cruz, que Apocalipse 5 vai dizer que eles cantaram um cântico novo. Uma canção nova chegou no céu depois da cruz de Cristo. Que digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, sabedoria, honra e glória, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E fez para si, para o próprio Deus, um povo, um reino e um sacerdote. Reinos e sacerdotes de um povo. Nada se compara a isso, meus irmãos. Esses irmãos estavam precisando lembrar disso e nós hoje precisamos nos lembrar disso. Nada se compara com o sangue de Cristo Jesus. Talvez essa seria uma frase que deveríamos destacar na nossa casa. Talvez no lugar lá da conta de energia e de água que está na porta da geladeira, para nos lembrar que nós devemos pagar. Deveria estar: nada se compara ao sangue de Cristo Jesus. E nos lembrar todo dia de por que nós devemos viver uma vida santa diante do nosso Deus, que é o nosso Senhor, mas também é um justo juiz. Que Ele derramou sangue do seu próprio Filho em nosso lugar. É lindo quando o profeta diz: foi da vontade de Deus esmagar Jesus Cristo. E talvez você diz: ai, Felipe, que horror. Que horror nada, meu irmão. Se Ele não esmaga Cristo, ia esmagar a gente. Ou Ele esmaga o seu próprio Filho na cruz, ou Ele ia nos esmagar no inferno. E louvado seja Deus que Ele esmagou Cristo Jesus na cruz em nosso lugar. E por causa do sangue dele, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos e nos apresentarmos diante do Senhor com todas as nossas falhas, nossas faltas. Não por causa de nós, mas por causa de Cristo Jesus. Deus é um Deus santo, Ele continua irado contra o pecado. A questão é quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o sangue do Filho dele sobre nós. A questão é quando Ele vê as nossas más obras, Ele vê o sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo o pecado. Há uma cena no livro de Apocalipse que ela é linda. João, em Apocalipse, está vendo muitas coisas a respeito do que passou, do que estava acontecendo e das coisas que estavam por vir. E João vai ver uma cena a respeito das coisas que está por vir, que é uma cena que ela é encantadora.
De repente, João olha e ele vê uma grande multidão que se aproxima do trono de Deus. E ele questiona: quem é esse povo? Quem é essa grande multidão? E a resposta para João é: esse aí são aqueles que passaram por uma grande tribulação. Foram perseverantes e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses aí foram aqueles que viveram nessa terra com todas as dificuldades, mas que lavaram suas vestes no sangue de Cristo Jesus. E neles não tem marca. Nada, não há sujeira. Diz que as vestes daqueles eram brancas. Porque foi lhe dado vestes novas. Então é isso que o sangue de Cristo Jesus ele faz com cada um de nós. E nós deveríamos então refletir como é que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Pedro queria exortar e estava exortando a esses irmãos a pensarem a respeito do preço que foi pago na cruz. O valor do resgate, meus irmãos, ele vai determinar o valor da vida que nós vivemos. Se nós fomos comprados e redimidos com um valor que é eterno, que é santo, que é sagrado, então deveríamos viver uma vida santa e sagrada e consagrada ao Senhor. O valor do resgate deveria definir o valor da forma que nós vivemos. Se foi por prata e ouro que fomos comprados, então deveríamos viver como se isso fosse o nosso Deus. E quanto mais nós tivermos essas coisas, mais segurança nós iremos ter nessa terra. Mas se não fomos comprados por essas coisas, fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, então deveríamos louvar e bendizer ao nosso Deus por isso. O texto vai continuar, verso 1 e verso 22, vai nos chamar a confiar em Deus de forma plena. Olha o que é que diz aí, verso 21 e 22. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Eu fico refletindo a respeito dos textos e quando eu falo, quando eu leio, porque os irmãos sabem que a Bíblia ela é a palavra de Deus, certo? Amém? Amém. A Bíblia ela é a palavra, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. De modo que se tiver alguma coisa errado lá, provavelmente é a minha e a sua leitura. É a minha e a sua interpretação. Porque aqui é a palavra de Deus. Deus fala conosco por meio dela. Deus falou pelos primeiros que a receberam e fala conosco também por meio da sua palavra. Quando eu li esse texto, eu ficava pensando, Senhor, e pensava nos irmãos, pensava na minha vida. Será que essas palavras seriam ditas para nós? Do verso 21, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Será que essas palavras seriam ditas a nós, que a nossa fé e a nossa esperança está em Deus? Será se de fato nós estamos nos comportando como alguém que tem fé e esperança em Deus? Veja, meus irmãos, que as Escrituras vai nos revelar é que antes mesmo do pecado existir, já existia um plano de Deus para a salvação. Alguém já disse que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Deus, ele não foi pego de surpresa. Os homens estão aprendendo isso na quarta-feira, sobre os atributos de Deus. Deus, ele não foi pego de surpresa. Já havia um plano desde a eternidade. Paulo vai reconhecer isso. Apocalipse vai reconhecer isso. Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Antes da fundação do mundo, você já existia no coração de Deus. Parece palavra de coach, né? Antes da fundação do mundo, você já existia no coração de Deus. Parece uma palavra de coach, mas é uma palavra da Bíblia, das Escrituras. E Deus viu cada um de nós. Deus não morreu na cruz para possibilitar a minha e a sua salvação, como alguns dizem. Deus não morreu na cruz por uma bolha e predestinou uma bolha que não tem ninguém lá dentro, ela está vazia.
Mas à medida que você crê, você entra dentro dessa bolha. Não foi isso. Nós acreditamos que a salvação de Deus ela é eficaz. Deus morreu por cada um de nós, especificamente. Cada povo seu, cada eleito seu, cada escolhido seu. E veja, a escolha a gente não sabe o motivo. Lembra que nós acabamos de trazer aquela história do homem que é resgatado e é comprado? Nós não sabemos o motivo. Sabemos que fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Antes de seus pais existirem, dos seus avós existirem. Para ter a possibilidade de você existir aqui, você já existia em Deus. E não existia em Deus porque é um Deus que olha todas as coisas e sabe que você vai existir. Não, Ele te criou. Davi vai reconhecer isso. O Senhor me formou. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me formou. Nada estava escondido aos seus olhos. O Senhor me fez. Essas são as realidades belas do Evangelho e das Escrituras. Desse Deus que nos escolheu e nos compra com seu próprio sangue. Isso nos constrange. Porque nós não sabemos por quê. Por que eu? Por que foi você? Por que foi essa pessoa que está do seu lado? Nós não sabemos o porquê. Sabemos que Deus nos escolheu e comprou com o sangue de Cristo Jesus. E quem pode nos arrebatar das mãos do Senhor? Segurança nós temos em Deus, meus irmãos. Paulo vai trazer isso aos romanos. Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Essas são as coisas, as dificuldades dessa terra. Principados, potestades, o presente e o porvir. E Paulo vai continuar nesse cântico dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Inclusive você mesmo não pode se separar de Deus. Porque se assim pudesse, nós estaríamos distante dele. Mas é ele quem nos guarda. Lembra daquela história que eu contei? Primeira parte lá da introdução. A história vai contar que aquele juiz viveu a vida toda protegendo o seu filho. O filho não sabia que o pai estava ali. Mas o pai estava providenciando e organizando tudo para o grande encontro. Essa é uma realidade nossa, meus irmãos. Reflita comigo, porque você não morreu naquela cena, por exemplo. Eu não sei, mas você certamente pode imaginar algum livramento que Deus te deu. Porque será que o Senhor poupou você daquela situação? Eu e você somos escolhidos do Senhor e aos seus o Senhor guarda e nos lava por meio do sangue de Cristo Jesus. E a pergunta é, se isso tudo é real, então a nossa esperança ela está em Deus? Se todas essas coisas são verdades que Deus nos comprou com o seu próprio sangue, a nossa fé e a nossa esperança, elas estão em Deus? Ou elas estão nas coisas dessa terra? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. Nossa esperança deve estar firme em Deus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele prometeu julgar todas as coisas e toda a impiedade. Mas para aqueles que estão em Deus, Ele já julgou o seu filho. Veja, o que é que você acharia, meu irmão e minha irmã, de um juiz que julga uma causa, dá a sentença e liberta aquela pessoa. Depois ele chama aquela pessoa para o julgamento de novo. E agora condena aquela pessoa. Isso é um juiz correto, bom, sim ou não? Só balança a cabeça aí para mim compreender. Você acha que esse juiz ele fez um julgamento certo? Ele condena a pessoa e depois ele vai lá e julga novamente? Certamente esse não é um bom juiz. O nosso bom juiz, ele já julgou a nossa causa, amém? Ele julgou a nossa causa há 2000 anos atrás, lá na cruz. Quando ele condenou o seu próprio filho, lá foi o nosso julgamento. Lá foi o meu e o seu julgamento. Por isso que naquele grande dia, quando estivermos de fato diante do tribunal de Deus, não seremos julgados para céu ou inferno, porque esse julgamento já teve. Deus já julgou lá na cruz todos nós. Mas haverá uma espécie de prestação de contas diante do Senhor. E o texto diz em Apocalipse que ele vai abrir um livro e vai abrir um outro livro, que são as obras
E lá estará certamente todas as nossas obras e o Senhor julgará. E será que o que vai estar escrito lá é que a nossa fé e a nossa esperança, elas estavam em Cristo Jesus? Estavam em Deus, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos? Queria que os irmãos pensassem e refletissem a respeito disso. Como eu disse, o tema da nossa série é Pedras Vivas, uma igreja firmada na verdade do Evangelho, no poder do Evangelho. A pergunta é, as nossas vidas, elas estão firmadas no poder do Evangelho, no poder de Cristo Jesus? Nessa verdade daquele que nos comprou com seu próprio sangue? Nessa verdade daquele que já julgou a nossa causa? Eu falei uma vez, eu acho que foi no encontro de homens ou foi aqui, mas ninguém sabia essa música. Eu vou falar de novo para ver se alguém me ajuda. Essa música existe. É uma música que diz assim: eu estou pagando o preço para morar no céu, eu estou pagando. Eu estou orando e vigiando, cada verdade o Senhor está somando. Alguém sabe essa música, gente? Ninguém. Sabrina, obrigado. Sabrina ali sabe essa música. Isso é um entendimento teológico muito errado, não reflete as verdades das Escrituras. Nós não estamos pagando preço nenhum para morar no céu, mas o preço da cruz foi suficiente para nos salvar. O nosso desafio agora é viver essa verdade. O nosso desafio agora é se relacionar com esse Deus que é santo, justo e bom e que requer de nós uma vida de santidade. Esse é o nosso desafio. Nós não pagamos preço para morar no céu, porque qual prata e qual ouro seria suficiente para nos levar para morar com Deus? Que boa obra nós poderíamos fazer para ir para o céu, meus irmãos? Reflita aí que obra você poderia fazer, que caridade você poderia fazer para ir para o céu. Nenhuma. Não há condição nenhuma em nenhum homem, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Nenhuma obra de nenhum homem é suficiente por si mesmo para se achegar diante de Deus. Nosso Deus é santo. Lembra de Isaías capítulo 6? O profeta diz que quando vê o céu se rasgando e vê Deus sentado no trono, ele diz: a minha consciência agora começa a compreender o meu pecado. E eu estou com a sensação que eu estou sendo desfeito, desconfigurado. Essa é a reação dos melhores homens diante de Deus. Eles caem, eles se prostram diante da santidade do Senhor. Que obra nós poderíamos cumprir para chegarmos ao Senhor? Nenhuma. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que entrou naquela cela, naquela jaula, e nos entregou a carta da nossa redenção. E até hoje a gente está gritando por Ele: Senhor, por quê? Por quê? E não temos resposta. A resposta que nós temos é que esse é um juiz bom e que pagou um preço. A resposta que nós temos é um caminho marcado por sangue. Essa é a resposta que nós temos. A resposta que nós temos é a cruz. Essa é a resposta que nós temos. Como deveríamos viver, então, diante de tudo isso, meus irmãos? Eu trago 3 perguntas para a nossa reflexão e encerro a mensagem. Primeiro, você vive com temor e reverência diante desse Deus que é santo, justo e bom? Mas também é seu Pai. Então a pergunta é, como nós estamos vivendo diante desse Deus que é o nosso Pai, mas que é santo? Temos nos aproximado dele com reverência? Segunda pergunta para reflexão: você valoriza a sua salvação como algo precioso? A sua salvação ela não foi comprada por nada dessa terra, como vimos aqui, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Você valoriza a sua salvação? Você passa o dia refletindo sobre isso e busca valorizar o sangue de Cristo que foi derramado na cruz? Terceira pergunta: sua fé está firmada em Deus ou nas circunstâncias dessa terra? Aonde está a sua esperança? Aonde está a nossa esperança? Possamos refletir sobre isso. Amém? Vamos orar?